Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este canal é onde nós estudamos a palavra de Deus. Toda semana nós postamos aqui pelo menos um vídeo relacionado às lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, da classe dos adultos e também alguns vídeos com temas avulsos, sempre relacionados com a palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda, quero convidar você a inscrever-se e também assistir o vídeo até o final, né, para conhecer meu conteúdo. Deixar o like aí se você se interessar e gostar do meu conteúdo. Deixar um comentário, porque isso é muito importante também, né, para o crescimento do canal, e também compartilhar nas suas redes sociais aí com amigos, irmãos da igreja, com a família, enfim, com todos aqueles que amam a palavra de Deus, que amam a Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero também agradecer aqueles que já são inscritos, né, que já acompanham o meu conteúdo há algum tempo. Que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Hoje nós já vamos estudar a lição de número 12, né, chegando aí o final do trimestre, o primeiro trimestre de 2023. Estamos aí já vivendo no Espírito, é o título da nossa lição. O texto áureo diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. A verdade prática diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A lição, ela está, a leitura bíblica em classe, melhor dizendo, né? Nós vamos estar lendo aqui, está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 25, que diz o seguinte: mas as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades e porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a leitura bíblica em classe é essa, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25. É muito importante que você realize a leitura, né, do texto bíblico, porque toda pregação bíblica, todo o ensino bíblico, né, toda a escola bíblica precisa ter a sua fundamentação nas Escrituras. Então é muito importante que você leia, né, a leitura bíblica em classe. Nós vamos agora fazer uma breve introdução. Você que já acompanha o meu canal sabe que a minha introdução é a apresentação dos tópicos que nós vamos estudar, né? Porque a introdução nada mais é do que a apresentação resumida daquilo que nós vamos aprender na aula. Então, o primeiro ponto diz assim: a vida no Espírito. Então, nós vamos aprender aqui, né, o que é a vida no Espírito, por que a necessidade de andar no Espírito e como é andar no Espírito. O que é isso? O que vem a ser isso, né? Andar no Espírito.
O ponto 2, o confronto entre a carne e o espírito. É a batalha entre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual dentro do crente, na vida do crente. Então é isso que nós vamos estar aprendendo aqui no ponto 2. E no ponto 3, o avivamento pelo fruto do Espírito. Nós vamos aprender que o cristão ele precisa buscar os dons espirituais. Nós somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons, mas os dons sem as virtudes do fruto do Espírito, eles não têm sentido, porque o que leva o cristão a ter uma vida diante dos homens, uma conduta cristã, é o fruto do Espírito. Não são os dons que vai dizer se aquele crente é um crente fiel ou não. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, porém Paulo diz, nenhum dom vos falta. Então nós vamos ver isso no ponto de número 3, ok? Então vamos entrar na lição, já aí no ponto 1. No ponto 1 aí nós vamos estar vendo a vida no Espírito Santo. Subtópico 1, andando no Espírito. Então, quando nós olhamos para o verbo andar na Bíblia, ele não diz respeito, em alguns contextos, ao andar literalmente, colocar um passo após o outro. Andar tem sentido de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Então, andar no Espírito é viver uma vida no Espírito, É ter uma vida subordinada ao Espírito. É ter uma vida guiada pelo Espírito. É ter uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Isso é andar, não é o andar no sentido literal de colocar um passo após o outro, mas é viver uma vida cristã subordinada ao Espírito Santo e, por conseguinte, subordinada à palavra de Deus. Porque não há possibilidade de andarmos no Espírito se nós não andarmos nos ditames da palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. Não há como nós vivermos uma vida no Espírito sem obedecer os mandamentos. Então, o que é andar no Espírito? É ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. É ter uma vida pautada no Espírito Santo. É ter uma vida direcionada ao Espírito Santo e subordinada aos ditames da palavra de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo, obedece a palavra de Deus, ou pelo menos tenta, porque nós somos seres humanos, tem hora que falhamos, mas se o seu coração é voltado para obedecer o Espírito Santo, obedecer a palavra de Deus, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O subtópico 2 diz, por que andar no Espírito? Por que razão nós devemos andar no Espírito? Gálatas 5:16 diz que nós devemos andar no Espírito para não cumprirmos os desejos da natureza carnal. Paulo diz, andar em Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Vocês não vão ser dominados aí pela carne. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, ele já não anda mais segundo a carne. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, por que eu devo andar no Espírito Santo?
para que os desejos da carne, as práticas, as obras da carne, como nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, elas não tomem conta da nossa vida. É por isso que nós precisamos andar no Espírito. Por que andar no Espírito? Para não cumprirmos os desejos da carne, simplesmente e unicamente por causa disso. Agora, no ponto 3, subtópico 3, como andar no Espírito? Como? O que nós devemos fazer? Primeira coisa é entender que não é fácil andar no Espírito. Não é fácil ser guiados pelo Espírito. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Apesar de estarmos em Cristo, termos recebido o Espírito Santo, termos nos convertido, termos a mente de Cristo, como a Bíblia diz, a natureza pecaminosa ainda está em nós. A natureza da carne ainda está em nós. Então não é fácil vencer essa natureza pecaminosa. Porém, é possível, porque a graça de Deus nos capacita a isso. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos mais não apresentar os nossos membros ao pecado, mas apresentar como membros de justiça. Então, não é fácil, por quê? Porque nós ainda temos aquela inclinação para a carne, né? Aquela inclinação da natureza carnal que está em nós. Então, para que o crente, como andar em espírito? Então, diz aí na sua revista que para o crente andar em espírito é preciso, primeira coisa, logicamente, ter o espírito dentro dele, ele precisa ser convertido. Ele precisa ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito. Então, como andar no Espírito? Receba o Espírito Santo, se você ainda não o recebeu, né? Receba-o na sua vida. Procure ser guiado por ele, Romanos 8:14. E também procure ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós vimos nesse ponto a vida no Espírito Santo. Vimos o que é andar no Espírito Santo, vimos o porquê de andarmos no Espírito Santo e vimos também de que maneira andar no Espírito Santo. Ok? A sinopse aqui do ponto 1 diz assim: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Isso é andar no Espírito, tá bom? Se você tem algum comentário a fazer nesse ponto, pode deixar aqui abaixo. Se você tem alguma dúvida, alguma discordância, né, também pode colocar aí, porque é muito importante para nós ouvirmos também ideias diferentes para chegarmos a um denominador comum, né? Então vamos para o ponto 2. Ponto 2, nós vamos agora estudar o confronto entre o Espírito e a carne. Então é a maior luta que o cristão ele está travando, né? É a luta interior entre a sua natureza pecaminosa e entre a sua natureza espiritual. Olha o que Paulo diz, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne, ela cobiça, em outra versão diz milita, né? Contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há uma luta dentro do cristão, e essa luta é a maior luta que o cristão pode enfrentar, né, na sua vida. Ele está enfrentando na sua vida.
É a luta contra a própria natureza pecaminosa. E a dica que nós damos, eu sempre uso essa analogia das duas naturezas dentro de nós, cristãos, como dois leões numa jaula, né? O leão carne e o leão natureza pecaminosa e o leão natureza espiritual. O leão que você alimentar mais, ele vai vencer. Aí você me pergunta assim, pastor, mas a carne, ela é mais forte do que o Espírito Santo que está dentro de nós? Não, porque o Espírito Santo é Deus e não há nada mais forte do que Deus. Deus é todo-poderoso. E sendo o Espírito Santo Deus, ele também é todo-poderoso. Porém, o Espírito Santo, ele age em nós através da palavra de Deus, e a sua ação na nossa vida, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela é uma ação condicionada à abertura que nós damos para a ação do Espírito Santo. Pastor, mas isso é uma heresia. Você está dizendo que eu sou mais forte do que o Espírito Santo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porém, o Espírito Santo, ele vai agir, né, à medida que você vai entendendo a vontade de Deus, estudando a palavra de Deus, recebendo a santificação na vida, mas a partir do momento que você começa a dar mais valor às obras da carne, à sua natureza pecaminosa, a partir do momento que você vai alimentando mais a natureza pecaminosa através de coisas que não agradam a Deus, a influência do Espírito Santo na sua vida, automaticamente ela vai diminuindo, porque ele não vai forçar você a nada, tá bom? Ele não vai forçar, você não é um robô, você é uma pessoa, você é um ser pessoal com livre escolha, principalmente agora que você foi liberto, a sua mente, o seu entendimento foi aberto e agora você entende e tem livre escolha, ok? Então você precisa alimentar a natureza espiritual através da leitura bíblica, devocional, do estudo da Bíblia, do ato de congregar, estar sempre congregando junto com a igreja e assim por diante, ok? Então temos aí o segundo ponto, o segundo subtópico, as obras da carne. Então carne aqui é o termo sarx, né? Mas carne aqui, apesar de outras passagens onde aparece a palavra carne também ser sarx no grego, aqui o contexto está mostrando que ela é a natureza pecaminosa. Então, o que são as obras da carne? São práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Então, são práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à sua palavra. O que são as obras da carne? São práticas contrárias à santidade. São contrárias à palavra de Deus, à conduta cristã. E aqui o autor, didaticamente, o pastor Elinaldo Renovado de Lima, didaticamente, ele classifica as obras da carne, são 16 elementos, se você for ver aí, né? Em Gálatas, aí na própria leitura bíblica em classe, você vai ver aí, né, do versículo 19 até o versículo 21, são 19 obras, 19 elementos, ou melhor, 16 elementos, que são as obras da carne. Só que elas estão classificadas em práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano e vícios e maus hábitos. Então, didaticamente, a Bíblia não faz isso aqui é um recurso didático para você entender melhor as obras da carne. Então, só voltando aqui, né?
o que são as obras da carne? São atitudes contrárias, atitudes e pensamentos, práticas contrárias à santidade exigida pela palavra de Deus. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. O que é interessante também é que o autor bíblico, ele não fecha a lista de obras da carne. Ele fala todos esses 16 elementos e diz assim, e coisas semelhantes a estas. Então, quer dizer, há outras coisas também, né, outros tipos de obra que também é classificada como obra da carne, ok? A sinopse aqui desse ponto diz assim, em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do cristão ou do crente. Então, a luta entre a carne e o espírito é uma das lutas maiores que o cristão precisa enfrentar. O que nós aprendemos aqui nesse ponto? Aprendemos aqui o confronto entre a carne e o espírito. Então, a carne versus o espírito, vimos lá em Gálatas 5, 16, 17, e vimos também o que são obras da carne e quais são as obras da carne. Tudo nesse ponto de número 2, ok? Antes de nós passarmos para o ponto 3, eu quero que você deixe um comentário aí, né? Deixe um comentário aí abaixo para nos ajudar aí na divulgação do canal. Não deixou o like ainda, né? Bate aí o dedão aí, o dedinho aí no joinha e deixa o joinha aí para nós, para o YouTube divulgar o nosso vídeo também para outras pessoas. Então agora vamos para o ponto 3. Ponto 3, o avivamento pelo fruto do Espírito. Então nós vamos ver agora, subtópico 1, o fruto do Espírito. E uma coisa interessante que o autor coloca aqui é o seguinte, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Então, dons e fruto, não adianta só dons, tá? O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Ou seja, aquele que tem o dom e ele usa esse dom somente para aparecer, sem o fruto da carne. Então esse crente nada mais é do que um exibicionista. O seu dom só serve para isso, para a autoexaltação, para chamar os holofotes para si, né? Então lá em Gálatas 5:22, nós temos aí alguns aspectos do fruto do Espírito, nós vamos ver no subtópico de número 2 aí, né? Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Lembrando que você não pode esquecer do seguinte, não são frutos do Espírito, não são 9 frutos, tá? Porque o texto diz, versículo 22 de Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então não são frutos, é um fruto só, com 9 virtudes, tá? Numa linguagem bem interiorana onde eu moro, digamos que é um fruto com 9 gomos, tá? Mas o fruto é um só. Então nós temos aí o amor, na palavra grega agape, né? É um amor sublime, não é um amor de pai para filho, não é o amor de esposo para com esposa, não é o amor de amigo para amigo, não, é um amor sublime. O amor agape é um amor sublime, né? Um amor verdadeiro. Ele é o amor, ele é uma representação do amor de Deus no coração humano. É o amor que geralmente não requer nada em troca. Depois tem o gozo, que é a alegria, né?
do grego rara, que é a alegria produzida pelo Espírito Santo, não é alegria externa, produzida por fatores externos. Essa alegria, que o gozo que a Bíblia diz, é a alegria que não depende de circunstâncias, ok? Não depende de circunstâncias. A paz, eirene no grego, não é simplesmente a ausência de guerra. A paz aqui é a paz de Deus, que também não depende de fatores externos, é a paz que excede todo o entendimento. Longanimidade, macrotimia no grego, que é a paciência de suportar as adversidades. E também a longanimidade, ela nos ajuda a suportar os defeitos do outro, defeito de outras pessoas, né? Nós estamos na convivência ali. Benignidade, grego restótes, é a qualidade de quem é benigno, é bondoso, é complacente, é perdoador, tem aquela bondade, aquela benignidade, né, que caracteriza alguém que é perdoador, que é bondoso, que é complacente, que é misericordioso. Temos a bondade, agatocine, né? Agatocine refere-se àquilo que é bom, aquela pessoa boa, né? Praticamente aí a benignidade aí. E também nós temos aí a fé, que é do grego pistis, que não é a fé natural, tá? E também não é a fé como dom do Espírito, é a fé como fidelidade, é a confissão de fé de alguém que é fiel a Deus, que não arreda o pé diante das dificuldades, diante dos problemas, das atitudes negativas da vida, a pessoa continua firme ali aos pés do Senhor Jesus. Temos também a mansidão, né? A mansidão que diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, né? Aquela pessoa dócil, manso, como diz as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos. E por fim temos temperança, egkrateia no grego, que é o autocontrole, é o domínio próprio, tá? E aqui relacionado tanto à área sexual, de dominar-se, né? Também o domínio próprio nas relações sociais, né? Para conter muitas vezes a ira, nós precisamos de domínio próprio. Então, precisamos dominar nossos impulsos, sejam eles quais forem, né? Nós precisamos ter esse autocontrole. Então, esses são os 9 aspectos do fruto do Espírito. E aí o ponto 3 diz, contra o fruto do Espírito não há lei. Paulo diz, né? Está lá na sua própria leitura bíblica em classe aí. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Quais coisas? Os 9 aspectos do fruto do Espírito. O que significa contra essas coisas não há lei, né? Contra o fruto do Espírito não há lei. Porque não há lei que condene essas coisas, essas 9 virtudes. Quem pratica essas 9 virtudes está agradando a Deus. Então não há lei que condene isso. Por isso Paulo diz, né? Contra essas coisas não há lei. Ok? A sinopse aqui do ponto 3 diz, o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis, não podem estar separadas. O fruto, os dons espirituais precisam caminhar juntos com o fruto do Espírito. Ok? Vamos só agora fazer uma recapitulação, né? Uma recapitulação do que nós aprendemos aqui. O que nós aprendemos lá no primeiro ponto? Nós vimos lá a vida no Espírito, né? O que é andar no Espírito, por que andar no Espírito e como andar no Espírito. Então nós vimos aí essas 3 coisas, né?
Depois nós vimos o confronto entre a carne e o espírito, essas duas entidades, digamos assim, né, que vivem dentro do crente, que lutam contra si. Vimos também aí a classificação, as classificações das obras da carne, né? E por fim, o avivamento pelo fruto do Espírito. Vimos aí o fruto do Espírito com 9 virtudes, 9 dons, e sabemos que contra essas coisas não há lei, contra o fruto do Espírito não há lei. E talvez o mais interessante, o cerne desse ponto 3, é que não há como separar o fruto, os dons espirituais do fruto do Espírito. Quem busca os dons faz bem, porque a Bíblia ensina assim. Porém, é preciso também deixar que o Espírito Santo produza nele o fruto do Espírito, ok? Vamos encerrar nossa aula por aqui. Que Deus te abençoe. Se você já chegou até aqui, não custa nada deixar o like aí, tá? Não é inscrito ainda? Inscreva-se para nos ajudar. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima semana, que é a última aula, lição de número 13 do primeiro trimestre de 2023. Fique com Deus e até a próxima aula.